Olá, no vídeo anterior eu terminei falando sobre a chegada dos bolcheviques ao poder na Rússia. Falei sobre as medidas tomadas por Lenin à frente do país. E falei também que aquelas medidas elas acabaram mexendo com pessoas que eram muito beneficiadas pelo governo czarista e que logo não ficariam sem respostas. Então essas respostas começaram logo no ano de 1918. A Primeira Guerra Mundial mal estava terminando na Europa e a Rússia, recém saída do conflito, já que ela foi retirada por Lenin em 1917, no finalzinho de 17, agora tinha um outro conflito, talvez até mais grave para enfrentar, que era uma guerra civil, Uma guerra civil, para quem não sabe, é uma guerra onde dois grupos de um mesmo país se confrontam. Então, dentro desse cenário de guerra civil, nós tínhamos dois exércitos formados, o chamado Exército Vermelho, que foi organizado por Trotsky, que era composto por bolcheviques e os sovietes. Os sovietes, conforme eu expliquei no vídeo anterior, era a classe trabalhadora, os representantes da classe trabalhadora. Formava ali uma multidão dispostas a matar e morrer por esse novo sistema que estava sendo instaurado. Já o Exército Branco, ele era mobilizado pelas antigas classes dominantes, aquelas que perderam privilégios com a chegada dos bolcheviques ao poder. Então elas eram formadas por latifundiários, burgueses e nobres. Além desses grupos internos, o Exército Branco conseguiu a aliança de forças militares de 14 países capitalistas, incluindo a do Japão, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Mas por que tantos países capitalistas eles resolveram invadir a Rússia para evitar que esse sistema ele se estabelecesse lá? O medo era de que uma vitória desse novo modelo, que foi chamado por Lenin de comunista, que estava expropriando bens da burguesia e das classes, com grandes latifundiários, tomando comércio e coisas desse tipo, se estabelecesse na Rússia, ele poderia servir de inspiração para que movimentos revolucionários acontecessem ao redor do mundo. Então, o medo de que isso tudo que estava acontecendo dentro da Rússia se espalhasse para o restante do continente fez com que esses países enviassem tropas para dentro da Rússia. E depois de 3 anos de guerra, com muita destruição dentro da Rússia, a vitória foi do Exército Vermelho. Então, ou seja, as medidas tomadas por Lenin, esse novo modelo comunista de governo, ele a partir de agora ele seria hegemônico dentro da Rússia. Só que isso também não ficou assim. Mesmo com a derrota nos campos de batalha, os países capitalistas eles resolveram empreender sobre a Rússia aquilo que chamamos de cordão sanitário. Ou seja, a partir dali a Rússia seria isolada do comércio internacional. Ninguém mais compraria e nem venderia da Rússia, numa tentativa de estrangular economicamente o país, forçando assim a população a se revoltar contra o novo governo. Então, mediante esse cenário, o que o Lenin ele propôs? O país estava destruído, ele tinha um país gigantesco para reconstruir. Então, ele resolve adotar uma nova política econômica, que foi chamada de NEP, que era um plano econômico que visava o seguinte: uma ligeira volta ao capitalismo, com a permissão de que empresas privadas voltassem a atuar no país. As empresas privadas elas estavam proibidas de atuar na Rússia desde 1917, a partir da Revolução de outubro de 17, quando os bolcheviques chegaram ao poder. Então, dentro desse sistema, na visão de Lenin, a iniciativa privada, aquele que tivesse algum dinheiro guardado e que quisesse montar sua padaria, seu mercadinho, desenvolver novamente o comércio, teria essa permissão. O país, isso aí geraria novamente receitas, aumentaria a cobrança de impostos, ajudaria a encher os cofres do governo, que investiria também na construção e na estruturação do país. Resultado, depois de 7 anos, isso deu certo. A economia russa, mesmo isolada do comércio internacional, ela começou a dar sinais de desenvolvimento, de pleno desenvolvimento. Em 1922,
né, o país muda de nome, até porque a Rússia ela recebe a adesão, né, o apoio de outras repúblicas de sua fronteira, e essas repúblicas, junto com a Rússia, formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecidas como União Soviética. Nesse cenário, ainda no ano de 1922, o Lenin, que era o presidente do país, o grande líder do Partido Comunista, ele tem uma série de derrames cerebrais e ele tem de se afastar do poder, vindo a falecer posteriormente no ano de 1924. Então se inicia na União Soviética uma disputa para quem sucederia o Lenin. De um lado estava o Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho durante a Guerra Civil e que tinha o apoio do Lenin. E do outro lado tinha o Stalin, que também ajudou a lutar na Guerra Civil, porém o Lenin ele considerava o Stalin perigoso por ter tendências ditatoriais, e ele considerava isso perigoso para o futuro da Revolução. O Trotsky ele defendia a internacionalização da Revolução, ou seja, que a Revolução ela deveria se espalhar, a União Soviética deveria apoiar revoluções comunistas ao redor do mundo, enquanto Stalin defendia a revolução em um só país, ou seja, que ela deveria se consolidar durante um bom período dentro da União Soviética, para que posteriormente, se houvesse a possibilidade ou necessidade, ela ser internacionalizada. Então, essa disputa durou alguns anos e em 1927 o Stalin ele foi aclamado como líder geral, o presidente da União Soviética, o secretário-geral do Partido Comunista, e ali começou um novo período dentro da história soviética que a gente vai ver no próximo vídeo.